Boa tarde a todos os amigos aí do canal. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo sobre o Santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhar para fazer com que você pense um pouquinho sobre o que tem recebido de aprendizado, de doutrina dentro da maioria das instituições. Sempre que eu faço ou sempre que eu falar, eu falo por conta daquilo que eu aprendia dentro da instituição universal. Eu não posso falar de outra denominação, embora muitas delas que nasceram e são dissidentes da Igreja Universal, nasceram de rebeldia de pastores e bispos da Igreja Universal, elas praticamente têm o mesmo conteúdo, a mesma base ou a mesma proposta, né? Então, sempre que eu falar, a minha experiência ela tem a ver com que eu vivi dentro da instituição universal. Porém, soma-se a isso a todas essas outras instituições e denominações que nasceram dela, de rebeldia. E eu queria dar continuidade sobre um assunto que eu toquei há uns 2 ou 3 vídeos atrás, falando sobre militantes, cristão ou militantes. Hoje, na maioria das igrejas, elas geram militantes, pessoas que defendem a causa da instituição, da igreja física e não o reino de Deus. São pessoas que, na maioria das vezes, por defender e serem militantes, vivem uma vida de frustrações, vivem uma vida de promessas, de que na vida dela vai acontecer, de que ela vai ser bem-sucedida, vai ser cabeça e não cauda, que vai ter para emprestar e não tomar emprestado. Muitas vezes é prometido para ela uma família abençoada, um casamento abençoado, um emprego abençoado, um salário abençoado, e por isso não se concretizar na vida delas, mas ainda assim elas insistem em defender a instituição por pequenas coisas boas que acontecem, mas nunca a sua totalidade, ou seja, aquilo que é pregado, aquilo que é falado a ela sobre bênçãos, ela não vê se cumprir na vida dela. São cristãos, não, são militantes frustrados com aparência de cristãos. E hoje eu queria falar, lá no livro de Tiago, uma coisa me chamou a atenção. No livro de Tiago, capítulo 4, no verso 13, diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos 1 ano lá, negociaremos e ganharemos. Quando não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida? Certamente é um vapor que aparece por pouco tempo e logo desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda jactância semelhante é maligna. Portanto, o pecado está naquele que sabe fazer o bem e não faz. Eu vou deixar essa passagem na descrição embaixo lá do vídeo. E eu quero que você leia, e você pode pegar o contexto que o Tiago estava falando, a exortação do que ele estava falando, e eu quero que você se atente a isso daqui. Porque a partir disso aqui, eu quero que você entenda que o que você se tornou hoje não tem a ver com cristão, discípulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Você se tornou aqueles religiosos que na ocasião crucificaram a Cristo por não se despir dos seus conhecimentos, das suas vaidades e de buscarem ser ou serem melhor do que algumas pessoas. Crucificaram aquele que veio para restaurar a ligação do homem com Deus, que era o Senhor Jesus Cristo. Que é o Senhor Jesus Cristo. Então,
Atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, lá e negociaremos e ganharemos. Você, militante, acredita que pelo que você faz, pelo que você fez, usando a tão chamada fé inteligente, que Deus ele vai te abençoar, que muitas vezes Deus tem a obrigação de te abençoar. E você vive uma frustração porque você não vê, depois de tantos anos, fazendo propósitos e campanhas, você não vê a plenitude desta promessa na sua vida. Você é frustrado, lá no seu íntimo, você é frustrado porque você não vê as maravilhas que são tão apregoadas para você há tanto tempo não se cumprirem na sua vida. E você se torna esse militante frustrado, não cristão frustrado, militante, porque você entende que Deus tem por obrigação te atender por aquilo que você fez, por aquilo que você cumpriu com o voto, com o sacrifício que você faz. Então isso gera em você um desconforto, mas porque eles se utilizam da palavra, ou da palavra de Deus, da Bíblia, você acredita que seja o próprio Deus falando. Então, a sua frustração não é contra o bispo ou o pastor que te vende algo que não funciona, mas a tua frustração lá no íntimo é contra o próprio Senhor Jesus. E você, militante, você, no seu íntimo, por essa frustração, você culpa a Deus. E Deus não tem culpa de nada disso, porque você está buscando o seu próprio interesse. Na realidade, o convite que te foi feito, que certamente foi feito por outro militante e não cristão, te convidou para que você fosse até a igreja física, não a igreja que somos nós, te convidou para você ir até a igreja física, que lá a sua vida iria mudar. Então você chega na igreja física, você ouve essa palavra de conforto, porque você chegar num lugar cheio de problemas, você ouvir que Deus ele vai te abençoar, que Deus vai mudar essa situação, que Deus vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua saúde, vai te dar um bom salário, vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar as coisas que o Senhor Jesus nos advertiu para que nós não andássemos ansiosos por estas coisas, mas porque isso está sendo incutido na tua cabeça, na tua mente, de que Deus, a cruz de Cristo, vai te dar todas essas coisas. Ali você não tem você não tem a palavra que te apresenta o reino de Deus, que faz com que a tua fé seja aumentada pelo ouvir, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Note, ouvir a palavra é ouvir um sermão que nos apresenta o reino de Deus, a palavra de Deus, as benfeitorias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós nós não queremos a Deus tão somente pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já fez, pelo que Ele já nos deu, que é a oportunidade de nós nos religarmos novamente a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 4 de Tiago, hoje ele fala, né? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, negociaremos e ganharemos. O que você aprende? Que tudo que você fizer vai dar certo. Que tudo que onde você colocar a planta dos seus pés, vai ser seu. Que aonde você colocar a mão, Deus tem que abençoar, porque você é dizimista, porque você é ofertante. Então Deus ele vai te abençoar. E aqui não é bem isso que está sendo dito. Novamente eu vou falar, não é a minha opinião. O Evangelho,
ele não nos promete riquezas. O Evangelho não nos promete vida sem problemas, vida perfeita. O Evangelho não nos promete isso. O Evangelho nos garante a salvação, nos promete a salvação e o perdão dos nossos pecados. Essa é a função principal do Senhor Jesus, nos religar a Deus por conta do pecado que nos separava. Então, o Evangelho, ele vem para nos dar vida, porque nós estávamos mortos. Então, quando você entender vida abundante, se você perceber, ou se você entender o tamanho dessa preciosidade que é a salvação, você não estaria preocupado com nada exterior, você não estaria preocupado com nada momentâneo, nada mundano, nenhuma bênção é tão importante ou mais importante quanto a nossa salvação, quanto o perdão dos nossos pecados. E aqui ele está falando, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociaremos e ganharemos. Então, esse é o meu desejo. Aí vem aqui a outra parte que diz, quando não sabeis o que acontecerá amanhã. Então eu posso planejar conquistar, eu posso planejar plantar para colher, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, só Deus o sabe. Quando não sabeis o que irá acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Ou seja, o que é a nossa vida? Certamente é um vapor que aparece por pouco tempo e logo desvanece. Você já viu vapor? No tempo de frio, o vapor ele é constante, mas ele some. Então, você pega um copo com algum líquido quente ou uma sopa num dia de frio, você vê o vapor subindo. Ele está dizendo que a nossa vida é aquilo ali. Que por mais que tenhamos planos e projetos, se Deus não estiver nisso, se Deus não for a nossa prioridade, e se nós não colocarmos diante de Deus e falar, Deus, se for da tua vontade, você pode planejar tudo e não vai acontecer nada. Porque aqui está falando, quando não sabeis o que acontecerá amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não temos garantia de algo bom que fizemos hoje, de que iremos colher amanhã. Claro, a gente acredita que por fazer coisas boas, iremos colher coisas boas, mas nós não temos garantia de que vamos colher essa coisa boa. Pelo contrário, eu posso fazer coisas boas e só colher coisas ruins. E nem por isso hoje, com a consciência que eu tenho do que eu descobri em Cristo, que é a liberdade que Ele me deu, a salvação que Ele me dá. Se hoje eu só plantasse coisa boa e só acontecesse coisa ruim na minha vida, eu seria grato a Ele. Porque Ele me fala, Leandro, o meu reino não é desse tempo. O meu reino não é aqui. Eu fiz uma anotação aqui no caderno, tá? Caderno, que Jesus diante de Pilatos indagou se Jesus era rei. E Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. 1 João 2,15 diz o seguinte, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. O apóstolo Paulo disse o seguinte, pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. João Batista disse, mude a cabeça de vocês, porque chegou o reino de Deus. E Jesus, numa das suas parábolas, falou, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem você preparou? O que você preparou? Quando a gente corre atrás das coisas, quando a gente defende instituições, homens, nós acabamos cometendo pecado
Porque nós não conhecemos o coração, a verdadeira intenção do coração de cada um. Nós iremos prestar contas pelas nossas ações, pelos nossos atos. Um dia nós vamos prestar conta de tudo isso. Mas o que o Senhor Jesus nos promete não é uma vida só de alegrias. Ele nos promete a eternidade. Ele nos promete o reino de Deus. Quando as pessoas convidam outras a irem a determinada igreja A, B, C, D, seja qual for, o convite delas muitas vezes é errado, porque elas já fazem um convite pela necessidade da pessoa. Aqui você já cria um dependente de bênçãos que não vai porque entende que precisa de Deus não para conquistar, mas para ser transformado pelo poder do Evangelho. As igrejas, na maioria das vezes, principalmente as que têm o viés neopentecostal, universal, mundial, plenitude, Igreja da Graça, que pregam que se você for dizimista, ofertante, que se você for fiel nos seus propósitos, que se você for fiel nas coisas que você fizer, você vai ser bem-sucedido e Deus tem a obrigação de te abençoar. Geralmente essas igrejas ou essas instituições, elas geram militantes. Elas não geram cristãos genuínos. Porque uma igreja séria, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, sem viés ideológico, sem viés político, sem tendência de puxar sardinha somente para ela, para a instituição, uma igreja séria que prega o evangelho de Deus, ela cria cristãos que refletem Jesus, que fazem com que as pessoas notem em você algo diferente, não porque você fala, mas pelo que você é. As pessoas não têm que ter o desejo de ir à igreja física. As pessoas têm que ter o desejo de olhar para você e falar: cara, eu preciso ser igual ao Leandro, preciso ser igual a quem, aí o seu nome, porque o Leandro, ele vive uma dificuldade, ele está passando por uma dificuldade, mas tem sempre um sorriso, tem sempre uma palavra de esperança na boca dele. Mas sabe por que tem essa palavra de esperança? Porque a minha esperança é Jesus. Porque eu não espero de Jesus os benefícios de coisas que eu tenho que trabalhar. Eu não espero em Jesus só que ele cure um problema que possa aparecer de saúde em mim, porque nem sempre eu vou ser curado. Ou quantos cristãos morreram com uma determinada doença e nem por isso essas pessoas morreram com pecado, porque morrem. Pessoas nascem e morrem todos os dias. A nossa vida não é daqui. Nós somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem. Jesus falou: é chegado até vocês o reino de Deus. O reino de Deus não tem a ver com o que nós vemos ou vivenciamos aqui. Aqui se inicia. Então, para você que vive hoje uma dificuldade, para você que vive escassez de alguma coisa em alguma área da sua vida neste momento, saiba que nós não estamos programados para cá. Somos passageiros, somos peregrinos. Jesus nos religou a Deus, perdoou os nossos pecados, para que nós fôssemos morar com Ele numa morada celestial. Não tem a ver com vida abundante aqui nessa terra. Isso aqui, pessoal, isso aqui é distração. Esse mundo, como a Bíblia fala, jaz no maligno.
Tudo que tem aqui, todo o colorido desse mundo é para nos distrair. O Senhor Jesus, o próprio diabo, ofereceu tudo isso para o Senhor Jesus. O diabo ofereceu para o Senhor Jesus. Quanto mais o diabo vai oferecer para nós. Toma cuidado com o ensino que você está recebendo. Você não tem sido cristão, você tem sido militante, defensor de causas de homens. Você é militante, você que defende a placa da instituição, da igreja. Se Jesus estivesse no nosso meio hoje, você iria crucificá-lo novamente. Porque você tem negado o evangelho, porque você tem negado a graça, o amor do Senhor Jesus. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós e de você também. Eu não estou aqui para desanimar ou para te atrapalhar na tua caminhada cristã. Pelo contrário, eu estou aqui compartilhando o tesouro que eu encontrei no reino de Deus, o tesouro que eu encontrei servindo a Deus. E aquilo que o Senhor Jesus vem fazendo na minha vida não tem a ver com as coisas de fora, mas é com a esperança que Ele me traz todos os dias. Quando eu clamo a Ele e falo: Senhor, tá difícil pra caramba. Senhor, tá quase impossível. E aí vem, Ele diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias. Eu não estou mais preocupado com o que eu vou ter. Eu não estou mais preocupado com o que Ele pode me oferecer, porque Ele já me deu tudo. Para você, querido Fabrício, que diz que eu fracassei, é verdade, eu não sou rico não, Fabrício. Eu não tenho dinheiro não. Mas o que compra a paz? Qual é o dinheiro que compra a paz? Qual é o dinheiro que compra a esperança? Pois é, Fabrício, eu não preciso de dinheiro. Eu encontrei o Senhor Jesus. E hoje eu vivo porque Ele me deu vida. E vida abundante. Uma esposa maravilhosa. Um bebê que está chegando, José Guilherme, que veio para somar na nossa casa, na nossa família. Ele veio realmente para fazer a nossa família ser uma família de verdade. Faltam aí 10 dias para o meu bebê chegar. Estou ansioso, estou feliz e sei que a nossa passagem aqui, ou a nossa estadia aqui, está chegando o dia de partir. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Se Deus quiser, eu estarei. Mas eu não posso afirmar que eu vou estar aqui amanhã. Tiago 4, do 13 ao 17. Portanto, o pecado está naquele que sabe fazer o bem e não o faz. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda jactância semelhante é maligna. Arrogância, soberba. Eu vou ser rico, eu vou ser cabeça. Isso não provém de Deus. Isso não provém do Senhor Jesus. Isso é maligno. Isso é egoísmo. Isso é vazio. Porque a verdadeira esperança está em ser cristão, em ser servo. Porque Senhor nós já temos um, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sejam transformados pelo poder do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como tocou em mim, é irresistível. Que você possa viver isso também na sua vida, na sua família, na sua casa. Deus abençoe a cada um e até uma próxima.